Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estamos conversando com o Dr. Sérgio Paulo, médico cardiologista. Dr. Sérgio Paulo, o tempo é curto. Nós estamos falando de um tema importante que é o coração, mas eu não posso deixar de lado de pedir a sua análise rapidamente. A gente tem perguntas e tem imagens, já vou voltar nesse tema, a respeito desse embate governo federal e governo estadual com relação à implantação do hospital regional, que o secretário Davi Wippe do Estado disse que não há necessidade, porque nós temos leitos suficientes, inclusive aqueles que ainda serão entregues. Minha preocupação é saber se até lá as pessoas podem esperar para ficar doentes. E o ministro, que pelo jeito está saindo, Arthur Quioro, dizendo que tem verba e é favorável ao hospital regional. Nesse embate, quem é que acaba sofrendo mais, doutor Sérgio Paulo? Quem acaba sofrendo mais, como sempre, é a população, né? No sentido, e nós vimos aí ontem um médico dando ordem de prisão pelo desespero que tinha de não ter condições adequadas no local onde estava de atender um politraumatizado, né? Quer dizer, a nossa condição de médico realmente gera um nível de ansiedade muito grande pela falta de recursos no sentido de adequadamente atender aquele paciente que nos procura, né? É visível não só a falta de leitos, mas como também a falta de estrutura e equipamento, Douglas. Nós precisamos ver que a questão de número de leitos não é um elemento que isolado possa refletir um grau de qualidade de atendimento. Nós podemos ter um número de leitos com uma menor quantidade de número de leitos, mas muito bem utilizados. Esse é o primeiro aspecto. Ou seja, equipes que otimizem o número de leitos hoje existentes. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, quais são as medidas que nós devemos adotar no sentido de reduzir a pressão na porta dos hospitais, certo? Não adianta o Miguel Couto dizia que os hospitais eram verdadeiros monumentos à doença. O que nós temos que evitar é que o paciente chegue ao hospital. E através de medidas extremamente baratas, simples, nós podemos reduzir muito o número de pessoas que procurarão a internação hospitalar. Por exemplo, um aumento do saúde da família. Olha, duas medidas, eu vou dizer duas medidas extremamente simples. Abstenção do fumo. Somente essas 3 medidas, com redução, adequado tratamento do hipertenso, com adequado controle dos pacientes portadores de diabetes, programas para abstenção do fumo, sem sombra de dúvida, nós reduziríamos em 50% o número de internações hospitalares. Hoje, 50% dos pacientes que serão admitidos na nossa rede hospitalar, Douglas, eles estarão sendo hospitalizados por um mau controle de sua pressão arterial ou por alguma complicação decorrente de uma diabetes não controlada. Então, veja, Douglas, nós olhamos sempre o aspecto final, que é o hospital. O que nós, cardiologistas, vemos é a prevenção. Nós temos que atuar na prevenção no sentido de evitar que esse paciente complique e acabe adentrando. Outra medida muito simples, que é a vacinação contra a pneumonia. O grande problema do paciente idoso é a pneumonia. E nós temos hoje vacinas antipneumocócicas. Se nós vacinarmos, nós estamos falando da vacina contra a gripe, nós estamos falando da vacina antipneumocócica. Se nós vacinarmos a população idosa contra a pneumonia, que é outro fator muito frequente de complicação no idoso e faz com que ele seja hospitalizado, né, nós podemos reduzir a pressão. Então, nós temos que atuar... Ela é distribuída na rede pública gratuitamente ou não? Infelizmente, Douglas, não é distribuída na rede pública. Nós temos ela, apesar de que havendo uma justificativa, você consegue às vezes, mas é muito difícil, Douglas, é muito difícil. Doutor Sérgio Paulo, temos mais imagens e eu quero aproveitar a sua participação aqui até para que o senhor explique aos nossos telespectadores. Vamos a elas? Olha aí.
Olha, essa daí é uma imagem de um infarto. Aqui vocês veem, é um corte de um coração, esse paciente faleceu, né? Mas veja, a musculatura é um corte transversal do coração. Veja que a musculatura está íntegra. O infarto é esta região aqui. Ou seja, não houve uma grande perda de músculo cardíaco. Houve uma perda pequena. Esse paciente possivelmente morreu em decorrência de um distúrbio de ritmo cardíaco, né? Que é a grande causa de morte no infarto. Deixa eu ver a outra imagem. Vamos a outra imagem aqui no Hora Geral. Cadê a outra imagem, produção? Bom, aqui nós vemos, o motivo é a parada cardíaca. Vejam que o paciente ele vem num ritmo regular e aqui ele desorganiza o ritmo. Isso daqui é o evento que acarreta a morte, que é a fibrilação ventricular. Nesse ponto, isso somente é revertido através do choque. Que é o desfibrilador. Que é o desfibrilador. Então ele vem num ritmo normal, tem um infarto, desorganiza o ritmo e tem a parada cardíaca. Por exemplo, no consultório do Dr. Sérgio Paulo, o senhor observa essa leitura. Sim. E na hora o senhor já vai no meu consultório eu já tive 6 paradas cardíacas, todos vivos, graças ao desfibrilador. 6 pacientes, inclusive uma pessoa muito conhecida, teve a parada cardíaca. Foram 6 pacientes. Aqui nós vemos um outro evento, que é o bloqueio atrioventricular. Quer dizer, veja que o coração vem de uma maneira com um ritmo e de uma hora para outra ele para, né? Também isso daqui é uma outra arritmia frequente ocorrendo em determinados infartos. Esse tipo de arritmia é o contrário, o coração não bate rápido, bate lentamente. Então daí, se nós fazermos uma contrapulsação, ou seja, um murro no peito. Forçar, né? Murro no peito. Impacto. Um murro no peito. O impacto de um contra o tórax equivale a um choque de 60 joules. Então nós podemos fazer um coração bater simplesmente batendo no peito do paciente. Excelente. Deixa eu ver se tem mais imagens. Sim. Esse daqui é um outro caso, também um paciente que vinha, isso é um registro de Holter, onde o paciente, veja, ele vinha normal e aqui ele fez a parada cardíaca. Isso daqui é a parada cardíaca, fibrilação ventricular. E por que às vezes quando a gente faz o eletro, colocam o equipamento aqui nos pulsos, no peito, no calcanhar, no corpo todo? Aquilo são eletrodos que nós estamos vendo a atividade. O coração é um grande gerador de impulso elétrico, né? E o corpo todo? E através dessas placas, nós estaríamos vendo como que essa ativação é feita de diferentes ângulos. É dessa maneira que isso é a explicação rápida do eletrocardiograma. Doutor Sérgio Paulo, agora eu quero perguntas dos meus telespectadores. O senhor pode ficar aqui me ajudando na apresentação também? Vamos ver as perguntas pelo 3041-6777. O Alexandre Gomes do Centro. Qual o diagnóstico adequado para não chegar a um infarto agudo? Eu diria que não é qual o diagnóstico, quais as medidas que o Alexandre deve adotar para que não chegue ao infarto. Alexandre, são aquelas velhas medidas, né? Controle muito bem a sua pressão arterial, né? Procure praticar atividade física, não tenha muita atenção com respeito ao seu peso, não ingira muito sal, evite alimentos muito gordurosos. Quer dizer, essas são as medidas que nós sabemos serem muito eficientes na prevenção do infarto agudo. Temos mais uma pergunta aqui pelo 3041-6777 ou pelo WhatsApp, que é o 981387000. Daqui a pouco? Tá bom, a produção está falando daqui a pouco. Vamos aos índices de internação. Bom, esse daqui é uma condição que nos trouxe muita preocupação e que vai ser objeto de um simpósio que será realizado agora no dia 3 de outubro, com a presença de grandes nomes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui na Associação Paulista de Medicina, na Regional Santos. Ali na Costa? Na Costa, no sentido de explicar o porquê isso. Por que nós, na Baixada Santista, temos uma das maiores taxas de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. E essas taxas são associadas a uma alta taxa de mortalidade. Nós precisamos ver qual é o diagnóstico, o que está ocorrendo no nosso atendimento, onde que o infarto na nossa região está se cercando
de uma taxa de mortalidade bem acima da taxa de mortalidade das demais regiões do estado. O que quer dizer internações? Por infarto agudo do miocárdio. IAM é infarto agudo do miocárdio. Né? Aqui então, é outro mortalidade, aqui é outra coisa. Então, é o que nós estamos falando. A Baixada Santista continua, além de ter uma taxa elevada de eventos, infarto agudo, a Baixada Santista tem uma alta taxa de mortalidade. O que está ocorrendo no atendimento desses pacientes que está resultando numa alta taxa de mortalidade? Essa mortalidade está acima da média das demais regiões do nosso estado. Então, algumas medidas serão sugeridas, inclusive convidamos o nosso secretário, Marcos Calvo, né? Convidamos também o nosso prefeito, Paulo Alexandre, porque, como eu disse nessa reunião que eu participei agora em Curitiba, do Congresso Brasileiro de Cardiologia, não adianta nós, cardiologistas, estarmos sentados dentro de uma sala discutindo a importância disso. Nós precisamos trazer você, Douglas, que tem a caneta na mão, o nosso prefeito, que tem a capacidade... Quem tem a caneta mais o prefeito. Eu sou apenas um representante. Mas você tem a palavra, tem a palavra. Nós precisamos trazer esses elementos, e daí o motivo de eu acordar cedo mais uma vez, e me sinto muito honrado pelo seu convite. Obrigado, doutor. No sentido de divulgar que essas medidas que nós cardiologistas, nós temos, a cardiologia brasileira é a melhor cardiologia do mundo. Nós temos todos os dados. Nós precisamos sensibilizar as pessoas que estão no poder de que esses elementos são importantes. E com respeito ao que você falou acerca do Ministério da Saúde, eu acho que o Ministério da Saúde não deveria ser moeda de troca, certo? Perfeito. Moeda de troca. Eu acho que projeto de saúde pública é um projeto que deve estar acima de decisões partidárias, acima de decisões individuais e deveria visar sempre o aspecto técnico, a qualidade e a competência. Perfeito, doutor Sérgio Paulo. Estamos chegando quase no final, mas tem uma pergunta da Sandra Moura, da Vila Matias. É verdade que o infarto é mais perigoso entre os jovens de 20 a 30 anos? Como prevenir? Não, Sandra, não é verdade. O infarto é tanto mais grave quanto maior a idade. Por quê? O paciente idoso ele tem uma série de outras patologias. São pacientes portadores de doença pulmonar, de insuficiência renal, uma série de outras coisas. Então, o infarto no idoso, esse sim, acarreta uma maior mortalidade. O que ocorre, como eu disse no início do programa, um infarto num jovem de 25, 35 anos, como agora há pouco nós tivemos aqui nessa cidade, lamentavelmente, traz um impacto social muito sério. Doutor Sérgio Paulo, quero agradecer mais uma vez a sua participação, apesar das suas palavras de agradecimento. O Hora Geral ele está aberto para a população, para o telespectador, para profissionais que muito bem defendem a área médica na cardiologia, como o senhor faz, e é algo que é importante dividir com o telespectador. O doutor Sérgio Paulo nunca falou, não dá para, não, estou ocupado, não vou. Pelo contrário, ele sempre atendeu o nosso pedido. Quem ganha é a população, é o telespectador. Agradeço o seu convite. Obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor. Eu queria que o senhor só aguardasse um pouquinho aqui. Eu tenho que chamar aqui os nossos aniversariantes, que hoje estão completando mais um ano de vida, que é a Nath Duran. Nath, parabéns, felicidades para você. A Aline Josala, completando mais um ano de vida. E o Rafael Batalha, grande Rafael Batalha, hoje ficando mais velho, hein? O Douglas Carnevale, a Selma Regina, o Renan Andrade Rodrigues, o Flávio Pereira Santos, o Pedro Jerônimo, o Silvio Rodrigues, a Leia Rodrigues, o Márcio José Ungarete, meu grande amigo, o Tutu Barão, grande Tutu, a Sônia Peterson, hoje completando mais um ano de vida, o Rodrigo Rosário, a Janaína Escaramela, e se você completa mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde. Às 4 tem a representação do Hora Geral. Mais uma vez agradeço a participação do doutor Sérgio Paulo, médico cardiologista, conversando com os nossos telespectadores. E no programa de hoje você pôde ver, de fato, o desfibrilador, né, que salva muitas vidas. Na reapresentação ou no site estoucomvocê.com.br você vai poder rever esse programa, tá bom? Continue na Santa Cecília TV. Aqui tudo é feito para você. Até amanhã. Tchau. Foi.